Então essa é a Sara, ela já está como membro da nossa igreja já há um tempinho, e ela atua na área financeira, vocês viram as informações dela na tela, ela vai falar um pouco também, e é uma oportunidade muito boa ter alguém como ela nos ajudando nessa área, queremos aproveitar ao máximo. Boa noite. Olha, tem um bebezinho dando tchau para mim. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor e a confiança também de estar aqui. Na verdade, eu acho que ele já fez aí o mais importante, né? Porque confessar os nossos pecados de consumo, a gente já fez. E pedir para Deus nos livrar dele. Então, beleza, vamos sair daqui todo mundo certo de que as finanças tá tudo ok, né? Acho que a importância da gente estar falando aqui hoje é porque a gente vai falar de um tema que todo mundo gosta aqui de dinheiro. Quem disser que não gosta, pode deixar o seu aí para mim, porque eu gosto, vou ter que confessar. Mas também a gente gosta tanto que acaba virando um problema para a gente. Porque quando a gente não tem, a gente fica triste porque não tem. E quando a gente tem muito, às vezes também a gente não sabe administrar. E nós, como cristãos, a gente tem ainda uma preocupação um pouco maior, porque a gente tem que sempre cuidar para não deixar o dinheiro ser o nosso senhor. Então, a gente tem o Deus, que Ele é o provedor, é Ele que supre todas as nossas necessidades, enquanto muita gente aí vive em função do dinheiro. Então, acho que essa é a nossa maior, a grande preocupação do cristão. Eu, como o pastor falou, eu sou economista, eu já atuo no mercado financeiro há 11 anos, eu trabalho num banco, trabalhei bastante tempo como pessoa física, hoje o meu foco é em pessoa jurídica, eu atendo empresas, eu tenho um time de gerentes e eu lidero esse time atuando como consultoria financeira mesmo. Então, eu pego as pessoas lá, as empresas que estão precisando de qualquer produto financeiro e eu oriento eles de acordo com a capacidade de pagamento, com o planejamento que eles têm e a demanda que eles procuram o banco. Mas antes da gente começar, vou soltar um vídeo aí só para vocês darem uma olhadinha. Ixi, acho que eu passei 2. Você solta o vídeo? Pastor, o inimigo está furioso. Botou uma seta nas minhas coronárias. Eu imagino o diabo falando: não fiz nada, não. Esse dia um cara falou comigo: o diabo me endividou. Falei: sério? Nunca vi isso. Como isso aconteceu, pastor? Se o senhor olhar minha fatura de cartão, pastor, o inimigo purinho, o devorador. Falei: filho, no próximo culto, na próxima segunda, eu tenho um culto segunda, você vem aqui com a sua fatura do cartão. Sério, pastor? O senhor vai orar por mim? Falei: não, eu vou pagar o que o diabo comprou. A gente vai marcar o que o diabo comprou, coitado, né? Eu pago farofa, eu pago cachaça, eu pago galinha preta, eu pago capa vermelha, eu pago vela, eu pago tridente, eu pago ossada, eu pago. E ele assim, ó. Aí ele falou assim: o senhor é maluco? Eu falei: não, por quê? Porque o diabo não comprou nada no meu cartão. Falei: então você traz a fatura assim mesmo, que eu vou mostrar para você o nome do devorador, o CPF do devorador e o endereço do devorador lá no seu cartão. Porque tem gente que administra sua vida de uma forma tão errada que eu imagino o diabo olhando, pensando assim: gente, nem eu faria uma besteira tão grande. Aliás, eu vou anotar essa para eu usar com os outros. Tem gente aí dando aula para o inimigo do que não se deve fazer. Está na hora de você fazer algo de novo, amém? Pelos seus negócios, pelos seus estudos, por sua saúde, por sua família, por você, pelo evangelho. Saia da mesmice, rapaz. Faça algo de novo. O que é que eu tenho que fazer?
se eu souber o que tu tem que fazer de novo, eu ia cobrar para falar, porque aí é consultoria. A gente tem que sair aí um pouco do papel de vítima, achar que os nossos problemas financeiros sempre tem um outro culpado. Eu entendo que tem. Acho que foi domingo passado, o pastor Jonas falou, a Dilma está levando aí um monte de culpa, que parte é dela, eu confesso, eu também acho que é, mas tem muita coisa que não é culpa dela, e aí ela está sendo, a gente acaba usando ela como, ou a situação financeira, o governo, como uma muleta aí para as nossas dificuldades. Então, acho que o primeiro papel para a gente entender o nosso momento financeiro, para a gente entender a nossa situação, é a gente tomar ali o papel de protagonista da nossa situação financeira e decidir mudar. Eu tenho que querer. Então, na Bíblia, a gente tem lá várias passagens que ajudam a gente a entender como Deus quer que a gente lide com o dinheiro, com as nossas finanças. Então, assim, de maneira honesta, de maneira íntegra, a gente não precisa lubridiar ninguém ou passar por cima de qualquer pessoa para melhorar as nossas finanças. Então, mesmo meu pai e minha mãe, minha família inteira é comerciante desde muito pequeno, e existem aí muitas pessoas que falam, o comerciante ele está sempre enrolando a gente. Então, eu cresci num lar e numa família onde eu sei que não, que a gente pode sim ser um comerciante, a gente pode sim ser uma pessoa honesta e viver do nosso lucro. Tem lucro, sim, acho que todo mundo aqui, ou o comerciante ou a pessoa CLT que trabalha ali, ela busca isso, e a gente pode fazer isso de forma honesta. Então, acho que esse é o princípio, é o básico para a gente poder chegar diante de Deus e pedir para Ele, olha, me ajuda com as minhas finanças. Então, acho que esse é o principal. A base de todo esse estudo que o pastor já vem fazendo e que a gente vem estudando aqui já há alguns domingos, é ser simples. A gente quer resolver os nossos problemas de maneira simples. E aí, no livro base que a gente está usando, o autor ele escreveu uma frase que eu achei muito interessante, que você só conhecerá a verdadeira paz financeira quando aprender a viver com alegria debaixo da provisão de Deus em qualquer época da sua vida. Em qualquer época da sua vida. Então, não importa se você está de forma abundante, aí, cheio de dinheiro, ou crescendo na crise, como tem muitas pessoas que estão, ou se você está realmente na crise, descobrindo que o poço tem um porão e que a gente está caindo cada vez mais. Então, é importante a gente lembrar disso, de que o nosso Deus ele é maior do que tudo. E quantas aqui já disseram aqui aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece? Muitos já disseram, né? Às vezes você olha ali aquela bolsa e você fala assim, eu tudo posso naquilo que me fortalece. Aí você vai lá, eu posso comprar essa bolsa? Não, mas eu sou filha do rei, então você vai lá e se acha o filho do rei e compra. Mas aí é importante a gente dar uma lidinha nesse versículo. Ele diz assim, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente pode tudo no nosso Deus, que nos fortalece, porque a gente sabe que Ele é o nosso provedor. É como eu já disse antes. Então, agora vamos lá para a parte mais chata, que é a parte da economia. Eu não sei quantos sabem aqui, mas o que gere a nossa economia é a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa administrada pelo Banco Central. Teoricamente, ela não tem influência do governo, mas a gente sabe que acaba tendo, né? E essa taxa é a taxa que gere aí, que regula as finanças, todas as taxas dos empréstimos, todo o custo do nosso dinheiro. Tem a definição, eu acho que não preciso ler, mas só para vocês entenderem, a gente tem essa taxa, ela tem subido. Nesse ano agora ela está estabilizada em 14,25. Isso significa que se a gente deixar o nosso dinheiro paradinho lá,
e ele tiver aplicado a uma rentabilidade de 100% do CDI, que é um parâmetro da Selic, ele vai render 14% ao ano. E aí isso é muito alto, gente. Quando a gente compara as taxas do nosso país com as taxas de outros países, a gente vê que a gente tem uma das maiores taxas do mundo. Então, nos Estados Unidos, essa taxa ela é sempre muito próxima de zero. Então, quando você pega um empréstimo nos Estados Unidos, a taxa que você paga é baixinha, baixinha. Enquanto a nossa é 14,25. Isso é muito alto, tipo, é muito. Não sei quantos têm a noção disso, mas para você ter uma ideia, o banco, quando você vai lá no banco e você vai aplicar o seu dinheiro, o banco vai te pagar no máximo isso, 14,25. Só que ele regula o empréstimo que ele vai fazer para a pessoa em cima disso. Então, se ele está pagando 14,25, ele vai querer ganhar, no mínimo, umas 3 vezes mais do que isso. Porque ele tem que pagar o meu salário, tem que pagar o aluguel, então, são vários custos. Então, por isso que quanto maior ele paga, quanto maior é essa taxa que a gente tem administrada pelo Banco Central, maior é o custo do dinheiro. E aí tem um outro vilão. Essa taxa aí, para que ela serve? Ela serve para controlar a inflação. Então, por que essa taxa está subindo? Ela está subindo porque, lá atrás, o nosso governo decidiu que a gente ia deixar as coisas rolando para que o poder de compra aumentasse. Então, isso gerou a inflação. A gente tem a inflação. Quem é um pouquinho mais velho sabe que a gente já sofreu muito. Hoje, a inflação continua muito alta e o governo mantém essa taxa em 14,25 para tentar controlar. Só que isso, na economia macroeconômica, a gente entende que no Brasil já não está mais funcionando, porque ele já tem mantido essa taxa alta e a inflação continua subindo. A gente vê cada vez mais os preços subindo. E aí eu coloquei um comparativo. Hoje o governo diz que a taxa de inflação está em torno de 9% ao ano. Eu, particularmente, acho que é maior do que isso, e a gente vê isso quando a gente compara aí no mercado. Quando a gente vai ao mercado, então, por exemplo, em junho de 2015, o leite custava R$ 2,69 e agora está 4, então aumentou 50%. O melhor é o feijão. O feijão é coisa de rico mesmo. Era R$ 4,00, agora está 11. Eu mesma, quando eu fui ao mercado, eu falei, gente, R$11? Deve estar errado esse negócio aqui, não é possível. R$11 é um absurdo. Mas é isso aí. Então, e aí são várias coisas que estão atreladas a isso. Aí tem safra, a gente teve muito problema com o clima, o que fez subir. Então, quanto menos produto tem, maior é a procura, maior é o preço. Então, é muito importante a gente saber dessas coisas para a gente poder ir administrando. De repente, no lugar do feijão, comer uma lentilha, ou comer outra coisa. Beber leite, é melhor não beber leite, porque também está caro, o pão engorda. Então, a gente vai cortando aí as coisas, no final a gente não come nada. Não, estou brincando. Tem que comer, tem que viver, mas a gente tem que saber quanto custa as coisas para a gente poder ter o controle das nossas finanças. E aí, para a gente poder ter esse controle das nossas finanças, a gente precisa ter um objetivo. Se eu não tenho um objetivo, eu não sei onde eu quero chegar. E para eu saber onde eu quero chegar, quando a gente fala de finanças, tem uma perguntinha básica. E aí eu quero fazer para vocês. Queria saber aqui quantas pessoas têm renda aqui. Quem tem renda? Levanta a mão. Você tem renda? Salário, bico, Bolsa Família, mesada, qualquer coisa. Todo mundo tem aqui. Beleza, todo mundo tem. Então, se eu perguntar aqui para qualquer um, você vai saber quanto você ganha? Qual é o seu salário líquido? Você sabe exatamente quanto entra na sua conta bancária? Quem sabe? Tudo. Você sabe exatamente. Os centavos, tudinho. Quanto que você ganha bruto, você sabe? Então, a gente tem a diferença do bruto e do líquido. O bruto é antes do governo tirar lá o INSS, o imposto de renda, ou não sei o quê, desconta tudo, aí depois a gente vê se sobra alguma coisa lá. Às vezes sobra, né? Então, é muito importante, gente. A primeira pergunta é essa. A gente precisa saber quanto a gente ganha. Se você não sabe quanto você ganha, você não pode gastar nada.
Porque se você não ganha nada, você não pode gastar nada. Então, se você ganha, beleza, todo mundo ganha aqui, graças a Deus, olha aí, o comércio vai voltar a ficar aquecido, porque a gente já sabe quanto que a gente ganha. E aí, existem vários métodos da gente fazer o controle financeiro. Eu vou passar um método básico aqui, para nós cristãos, que é o método 10, 10, 80. Então, a gente já sabe que pelo menos lá 10% de tudo que a gente ganha, a gente tem que devolver para o sustento da igreja, enfim, para o crescimento da obra. Isso é uma primícia, a gente sabe que é assim que tem que funcionar. E às vezes eu ficava pensando assim, mas por que 10%? Né? Por que não é 15%? Por que não é 20%? E eu não cheguei muito à conclusão do quê? Por que 10%? Mas uma vez, quando eu casei, eu tirei o meu dízimo, eu pagava todas as contas em casa, e aí depois eu tirava o dízimo. E aí, às vezes, eu falava assim, não deu para todo o dízimo agora, mas eu dou o mês que vem, eu pego esse valor, mas eu ficava devendo para a igreja, né? Porque daí eu pensava assim, não, no lugar de eu ficar devendo no cheque especial, eu vou dever para a igreja, porque não vou pagar juros, 15% de juros no cheque especial, vou dever para a igreja, que é melhor, né? E aí o meu marido foi lá e falou assim, então, é assim que funciona. Você tira o da igreja, dá lá o dízimo, se sobrar, a gente paga as outras coisas. E eu falava, meu Deus, mas eu sou economista da casa. Eu sei que não pode ser assim, gente. Tem que dar isso aqui, não vai dar certo essas finanças. Mas, graças a Deus, eu ouvi e a gente tem feito assim. E Deus sempre supre, de uma forma muito sobrenatural, às vezes. Quando você é fiel, Deus ele faz com que você encontre uma promoção. Eu não sei te explicar como é que Deus faz, mas Deus age. E então, acho que isso é muito importante, a gente ter esse controle, a gente ter essa confiança de que quando eu dou lá o dízimo, Deus vai estar no controle de tudo e o resto Ele proverá. E uma dica que eu dou muito importante aqui é que tanto os 10% do dízimo, quanto 10% para uma reserva financeira, essas duas transferências elas devem ser automáticas. Por quê? Isso é o que quando a gente passa por um sufoco financeiro, a primeira coisa que a gente corta é o dízimo e a reserva financeira. É a primeira coisa, porque você fala, não vai sobrar, e aqui é onde eu não pago juros. Então, no lugar de eu deixar de comer, ou de pagar o aluguel, ou de fazer não sei o quê, eu vou cortar esses dois pontos. E aí está o nosso grande erro. Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue fazer o planejamento. Um é pela fé, e o outro é um planejamento mesmo econômico, e que lá na frente a gente sempre vai precisar, que é essa parte da reserva financeira. Então, esse é um métodozinho que eu faço e que eu recomendo e que eu acho que dá muito certo. Outra coisa que dá muito certo é a gente saber exatamente o que a gente gasta, com que a gente gasta. Tem que ter isso na ponta do lápis. Cada pessoa tem um método. Eu uso esse método. Esse daí é o meu fluxo de caixa. Eu mudei os valores, óbvio, né? Porque eu não ia falar quanto que eu ganhava aqui, mas é mais ou menos isso o que eu quis falar de uma família. Então, tem lá um salário 1, salário 2, tem uma terceira renda, que pode ser de um filho, pode ser um aluguel, sei lá, alguma coisa que você tenha. E quanto você gasta para cada item. A gente precisa saber isso. Se a gente não sabe onde a gente está gastando, a gente não consegue economizar. Então, quando eu tenho lá detalhado, olha, eu gasto... Por que eu coloquei? Eu coloquei numa ordem... como eu disse, essa aqui é realmente a minha planilha. Então, eu coloquei lá em cima o dízimo, depois a reserva financeira, o mercado, as coisas que, para mim, no meu entendimento, são mais difíceis ou que eu não deveria deixar de fazer. E de baixo para cima são as coisas que se eu tiver que cortar, eu optaria cortar por aí. Mas cada pessoa, isso é muito pessoal. O importante é fazer, o importante é você ter a sua planilha. Não importa se você faz numa planilha de Excel, ou se você faz num caderninho, se você anota na lousa. Tem vários métodos. Eu estava procurando para fazer essa palestra, e eu vi que tem gente que coloca uma lousa na porta do quarto, outra na geladeira. Enfim, não importa onde você vai fazer isso, mas o importante é que você saiba lá. Quanto eu pago no mercado? Quanto eu tenho gastado no mercado? Quanto que eu gasto na conta do meu celular? Quanto eu gasto na conta do telefone? Ter isso muito certinho para a gente poder entender onde que eu posso cortar.
E quando a gente precisa fazer um ajuste financeiro, normalmente a gente vai lá nas coisas mais caras. Então, eu vou lá, se você pegar aqui na planilha, eu vou lá, o dízimo é o mais caro, a reserva financeira, o mercado, essas são as coisas mais caras. A escola das crianças, ou escola, enfim, algum estudo que você faça. E uma outra dica que eu dou é comece a cortar pelo mais barato. E aí você fala, mas o mais barato não vai fazer efeito. Faz, gente. Vou dar um exemplo. Você paga toda semana R$25 para fazer a unha. Aí você vai lá e corta a unha. Ou, corta a unha não, você faz a unha em casa agora, né? Faz a unha em casa, você mesmo vai lá e corta a sua unha. Ou o homem vai lá e paga R$25 para lavar o carro. Se a gente economizar 25 por semana, são R$100 por mês. R$100 por mês, em 12 meses, são R$1.200. Então, quantos R$1.200 você tem? Se você guardasse R$1.200 desde que você trabalha, então, eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalho há 11 anos, vou fazer 10 que é mais fácil. R$1.200 por mês, eu já teria quantos R$1.000? Será que eu tenho esses monte de R$1.000 aplicado? Não tenho, né, pai? Porque eu gasto, né? Mas não pode, tem que guardar, gente. Então, é muito importante a gente lembrar que dá para a gente economizar com as coisas supérfluas. A gente, mas eu só gasto isso, eu trabalho a semana inteira e ainda vou ter que fazer minha unha? Faz a unha na hora lá que você está na televisão, ou você vai você mesmo lavar o carro, aproveita a oportunidade lá com o seu filho, coloca ele para lavar o carro com você. Então, essas pequenas coisas ajudam e dão muito resultado, desde que você se comprometa a fazer isso. E aí, quando a gente está falando lá do planejamento, eu tenho lá a minha planilha, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu gasto. E aí eu quero guardar dinheiro. Eu preciso entender o que eu quero fazer. Qual é o seu sonho? Então, quando eu olho para a minha planilha, eu tenho que ir lá e falar assim, olha, o meu próximo passo... eu vou voltar aqui na planilha só para mostrar. Esse modelo que eu dei, sobra R$42 para a pessoa. Ou seja, sobra nada, né? O que ela ganha, o que essa pessoa ganha, ela gasta. Não sobrou nada. Mas aí ela fala assim, ela tem um sonho. Eu quero casar. Ou eu quero ter um filho. Eu quero comprar um carro. Eu preciso saber o que eu quero para eu entender quanto eu preciso e aí a gente determinar onde a gente vai guardar esse dinheiro. Se eu não sei o que eu quero, a gente não chega a lugar nenhum. Planejamento financeiro é igual dieta. Se você não coloca um objetivo, você não chega nele. E você desiste no meio do caminho, porque é difícil. Você precisa emagrecer. Eu estou gorda, preciso emagrecer. Tá bom. Quer emagrecer quanto? Para quê? Por quê? Você tem que saber. A mesma coisa é o planejamento financeiro. Eu quero economizar. Para quê? Você quer comprar o quê? Eu quero comprar um carro. Então, tá bom. Um carro tem várias formas de você economizar. Inclusive, no mercado financeiro, dentro do banco, e aí você pode procurar, até na próxima palestra, é isso que eu quero trazer, são os produtos financeiros que o banco tem, que muitas vezes o seu gerente te oferece e você fala, ele só está querendo me vender. Então, agora eu vou defender um pouco o seu gerente. Se você tiver conhecimento, você consegue usar os produtos financeiros a seu favor. Então, eu vou lá dar o exemplo do carro. Eu quero comprar um carro, mas eu não tenho disciplina para guardar dinheiro. Tem gente que tem disciplina. Tem gente que vai lá e fala assim, eu quero guardar um carro, tá bom, todo mês eu vou guardar R$500 para comprar um carro, quando eu tiver o dinheiro eu pago à vista. Tem gente que tem isso, tem gente que não tem. Então, para você que não tem essa disciplina, a gente tem os produtos financeiros que ajudam isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, o consórcio. Você vai lá, vai pagando seu consórcio, você pode ser contemplado antes. Se você não for contemplado antes, quando você terminar de pagar, você tem a carta de crédito, vai lá e compra um carro. Ou, eu quero me aposentar, eu estou guardando dinheiro porque eu quero, daqui a tantos anos, eu quero ter a minha reserva financeira. Então, você tem uma previdência privada. Eu quero, daqui a um ano, ou no final do ano, eu quero fazer o aniversário da minha filha. Tá bom. Quanto você vai gastar no aniversário da sua filha? Você sabe quanto você vai gastar? Porque se você não sabe quanto você vai gastar, você não sabe quanto você vai ter que guardar por mês. E se você não conseguir... E aí, o que é muito frustrante, quando a gente faz um planejamento financeiro, que a gente não chega lá,
porque a gente não colocou lá o objetivo, eu não sei quanto eu tenho que guardar por mês, vai chegar na época que você queria realizar esse sonho e você não vai ter o dinheiro. Não vai ter por falta de planejamento. Então, o mais importante é isso, gente. A gente tem que saber quando você quer gastar, quando você quer usar esse dinheiro, essa reserva financeira que você está fazendo. Isso tem que ficar muito claro. E no mercado financeiro, a gente tem os prazos. Então, eu tenho curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que eu quero fazer até o final do ano é curto prazo. Você pode pensar assim, não, em dezembro eu vou viajar. Tá, dezembro está aí, gente. Se você não guardar o dinheiro, você não vai viajar em dezembro. Ou você vai se endividar. Ou você vai comprar uma viagem no cartão de crédito, você vai voltar, você nem lembra mais que você foi, e você ainda está pagando essa bendita viagem. Então, assim, é importante se a gente faz antes, a gente vai, volta da viagem, está tudo pago, olha que delícia. Vai lá, desfruta, nem precisa lembrar mais que tem que pagar. Porque se a gente não faz isso, quando chega lá na viagem, a gente não consegue nem relaxar, porque fica só pensando na dívida. Meu Deus do céu, eu estou aqui nesse céu e o meu cartão de crédito vai chegar, não quero nem ver. Não é assim que a gente fala? Quero nem ver a fatura do meu cartão de crédito. Já esconde no marido para não ver. Então, quando você for comprar alguma coisa, existem 3 perguntinhas básicas que você deve fazer. Eu quero. Então, você quer viajar. Eu quero ir para Cancún. Beleza, eu quero, isso eu quero. Todo mundo quer alguma coisa, né? Se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo quer alguma coisa. Tá, eu posso ir para Cancún? Tá, aí já começa a perguntar uma coisa. Eu posso. Eu quero, eu posso. Tá, mas eu devo ir? Eu devo? Porque, por exemplo, eu quero ir para Cancún. Tá bom, eu posso ir? Eu posso, porque eu tenho um cartão de crédito que ele tem um limite, que eu posso parcelar a viagem em 12 vezes, vai ficar dentro do meu orçamento? Vai, eu vou pagar lá R$100 por mês, R$200 por mês, sei lá quanto que dá a passagem. Eu posso, mas eu devo fazer isso? Se eu fizer isso e tudo der errado, eu tenho como pagar? Então, eu, como gerente, quando um cliente vem me pedir dinheiro, ele fala assim, Sara, olha, eu quero dinheiro porque eu vou investir nisso daqui. Aí eu falo, bacana. E você já pensou nisso? Não, já pensei, vai dar tudo certo, eu vou abrir uma loja em tal lugar, não sei o quê, tá bom. Aí ele vai me contando todo o sonho dele, né? E eu vou lá, acreditando em tudo que ele está me falando. Aí eu falo assim, mas e se der errado? E se essa loja não rolar? E se tiver eu sou a pessimista, chego lá, acabo com o negócio do homem. Mas por quê? Eu tenho que saber se ele vai me pagar. A minha preocupação como banco é essa, é saber se ele vai me pagar. Eu não estou pensando lá, não, vai dar tudo certo. Porque a pessoa, quando está sonhando, quando ela quer uma coisa, ela é a mais otimista de todas. Não, vai dar tudo certo. E se não der? Então, para a gente ter o nosso controle financeiro, para a gente não perder o controle financeiro, a gente precisa sempre pensar nisso. E se não der? Aí você vai falar assim, Sara, mas aí se eu pensar sempre assim, eu nunca vou fazer nada. Então, tudo a gente tem que pesar ali na nossa família, pesar o sonho que a gente está fazendo. A gente vê hoje o mercado que está mais sofrendo é o mercado imobiliário. Muita gente comprou terra, planta, apartamento nas plantas, casas nas plantas, e estão tendo que devolver. Por quê? Eles não pensaram no pior cenário. E aí pegaram lá uma rescisão, ou venderam um carro, deram tudo que tinha na entrada de um imóvel, confiando no trabalho. E aí? Agora você perdeu o emprego, você vai perder tudo que você deu. E aí? Então, quando vocês pensarem em finanças, nas suas finanças, a gente tem que ser muito honesto. Honesto com a gente mesmo, honesto com as nossas famílias. Chegar em casa, sentar e falar, olha, eu não posso fazer isso. Ou a gente tem esse sonho, mas será que a gente não pode mudar um pouquinho a rota, deixar um pouquinho mais para frente? Ou, de repente, não, gente. De repente, está lá, está tudo certo, e só falta mesmo a coragem de ir lá e assumir. Acho que a gente tem o poder hoje. O brasileiro ele tem muito mais condições do que em outros países. A gente compra muito no parcelado. Eu sou uma pessoa que eu sou a favor do parcelado. Se eu for comprar numa loja e a loja não me dá desconto à vista, eu pago parcelado. Vai me dar desconto? Não. Então tá bom, 10 vezes sem juros. 10 vezes de R$10? Não quer me dar desconto? Para mim, eu prefiro pagar 10 vezes R$10. Só que aí também é uma coisa muito pessoal. Você vai ter o controle de não gastar mais do que o que você ganha? Ou se eu perder o meu emprego, eu vou ter os R$10 para pagar
até o final desse cartão de crédito? Porque se você não tem, se você for gastar, então é melhor você pagar à vista. Pague à vista. É como eu disse anteriormente, os produtos financeiros eles estão aí para ajudar as pessoas. Tudo tem uma boa ideia, que às vezes quando você olha lá o banco, você já fala assim, o banco está aqui só para me roubar. Não, o banco está lá para ganhar, certeza. Ele está lá para ganhar, isso é fato. Mas se você usar de maneira sábia, você pode crescer o seu patrimônio, você pode crescer, conquistar os sonhos que, de repente, você não conquistaria antes. A gente tem que usar o dinheiro ao nosso favor. E isso é muito fácil, desde que você saiba quanto você ganha, você saiba quanto você está gastando, no que você está gastando, por que está gastando, e se realmente eu preciso gastar aquilo. Eu queria desafiar vocês, na próxima semana a gente vai conversar de novo, e aí na próxima semana eu vou conversar sobre os produtos financeiros mesmo, quero falar sobre crédito imobiliário, sobre cartão de crédito, sobre cheque especial, enfim, sobre os produtos mesmo que a gente tem. Mas eu queria te desafiar a, nessa semana, você anotar tudo o que você gastar. Pega uma caderneta lá, pequenininha, e anote tudo o que você gastar. Eu comprei uma bala, eu vou lá anotar a bala, 10 centavos. Eu paguei a passagem de ônibus, tantos reais. Eu dei no farol, uma pessoa me pediu, eu gastei tanto. Se a gente fizer isso, a gente vai ter o controle. Eu já fiz isso e eu já me surpreendi com quanto que eu gasto. Então, você gasta com um remédio que você não estava esperando gastar, você gasta com alguém que pediu uma ajuda, você gasta com aquela blusa que estava na promoção, que você comprou de forma impulsiva. A gente gasta com coisas que a gente nem imagina que a gente estava gastando. Então, eu queria te desafiar, nessa semana, você fazer isso. Na próxima semana, eu queria que vocês me contassem aí qual foi a sua surpresa, se você teve essa surpresa ou não. O meu pai ele sempre fala assim, desde criança, ele falava assim, ele me dava um dinheiro, se eu fosse para um lugar, ele falava assim, só gaste se precisar. Se não precisar, você traz o troco. Sempre eu achava uma coisa para gastar, porque sempre eu estava precisando de alguma coisa. E, às vezes, eu não gastava e eu falava, meu Deus, vou ter que devolver esse dinheiro para ele. Não tenho, mas eu vou ter que gastar esse dinheiro. Eu procurava uma coisa para gastar. Mas hoje eu já aprendi que é melhor você não gastar. Uma pessoa consumista, eu sou uma pessoa muito consumista. Se eu sair com o meu cartão de crédito aí, na primeira vez que meu marido me olhar torto, eu já tenho um motivo, né? Ele está chato, eu vou gastar. Então, não, tenho uma amiga que está depressiva, vamos, filha, gastar. Então, agora, para completar, eu mudei de agência, eles me colocaram numa agência dentro do shopping. E aí eu brinco que eu saio assim, eu vou no meu corredor e volto no meu corredor para eu não olhar para lado nenhum. E eu já tenho que deixar meu cartão de crédito em casa. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar com cartão de crédito e eu vi alguma coisa que não estava na promoção e de repente eu vou ficar tentada a gastar. E cada pessoa, uma é diferente da outra. Meu pai ele pode entrar e sair do shopping porque ele não vai comprar nada. Nada para ele atrai ele. Só que eu sou diferente. Então, gente, a dica que eu dou é se conheça. Vai lá, faz uma terapia pessoal, você e seu espelho, olha para dentro dele e fala assim, olha, espelho, espelho meu, eu posso sair com esse bendito cartão de crédito? Porque se você não pode, meu irmão, deixa ele em casa. Deixa ele em casa, porque é uma tentação esse cartão de crédito. Mas não quebre ele. Não jogue ou não deixe. Se você tem, na verdade não é que não quebre. Se você consegue ter esse controle financeiro, esse controle de não gastar à toa, você pode usar ele a seu favor, desde que você saiba. Se você não sabe, afasta de mim esse cálice, afasta dele, se afasta. Se você sabe, deixe ele lá, use, porque ele pode ser muito proveitoso para você em numa conquista, em alguma coisa que você vai fazer. Outra dica que eu dou existem hoje vários aplicativos. Como eu disse, cada pessoa faz de um jeito. Tem gente que vai lá e faz o seu controle financeiro numa caderneta lá, pequenininha, anota. Tem gente que é mais moderno, vai lá, tem aplicativos. Então, existem vários aplicativos hoje. Eu, particularmente, tenho usado esse daqui, que é o Guia Bolso. É um aplicativo muito interessante, onde ele é linkado com a sua conta corrente. Então, você tem que digitar a senha do seu banco, mas é seguro, é um aplicativo bem tranquilo. E ele te mostra quanto você gasta em cada coisa. É surpreendente. Quando eu fiz, eu vi lá que a gente compra bastante em casa. Porque, por exemplo, nesse gráficozinho que está no meio, aqui, se vocês olharem, isso aqui, ele está te mostrando
é o gráfico de quanto você gasta com cada coisa. Então, ele puxa isso pelo seu extrato. Então, você gasta muito em farmácia, você gasta muito em mercado. Onde que você está? Isso aqui é muito bom para você descobrir aonde está indo o seu dinheiro. Você vê de uma forma muito fácil para onde que está indo, e aí onde que está indo mais, você pode ir, de repente, é ali que você pode dar uma enxergadinha e cortar, ou, de repente, trocar, para a gente poder economizar. Tá? Eu queria abrir, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que tem alguma dúvida, ou que, de repente, tem alguma dica do que a gente falar no próximo encontro? Eu tenho um amigo que está ali atrás, o Alex, que ele falou que ia perguntar um negócio que eu não sabia. Aí eu proibi ele de perguntar. Ele não vai perguntar, mas eu já estudei. Se você quiser saber, ele me perguntou sobre financiamento balão. No próximo encontro eu vou falar sobre o financiamento balão. Mas, como eu disse, no próximo... Pode fazer. Tá, vou fazer. Tá, ele falou de sugestão de aplicação financeira. Eu vou falar no próximo encontro. Como eu disse aqui, para a gente, só um pouquinho, para já te adiantar, para a gente aplicar o dinheiro, eu preciso saber para que eu quero aplicar esse dinheiro. Se eu quero aplicar o dinheiro para a festa do aniversário do meu filho no final do ano, é em curto prazo. Então, curto prazo, a gente tem que aplicar em fundos de curto prazo, em CDB, em poupança. Poupança eu não recomendo, porque hoje a poupança está abaixo da inflação, e a poupança também tem um outro mal, que você tem que esperar o mês inteiro para poder ganhar alguma coisa, enquanto a gente tem vários fundos e CDBs que a gente aplique a rentabilidade diária. Então, depende do prazo. Eu quero comprar um carro e eu não quero um consórcio. Beleza, então você pode colocar num outro fundo que demore um pouco mais, que renda um pouco mais. E aí depende do montante, de quanto você vai aplicar. Quanto menos você tem, as aplicações são menos interessantes. Então, de repente, compensa você juntar um pouquinho. Isso eu sempre recomendo para os meus clientes. Vamos juntar um pouquinho nesse aqui no fundo. Quando a gente tiver um valor, a gente troca. Dependendo também do prazo que você vai ficar com esse dinheiro. Porque, de repente, a gente aplica o dinheiro num fundo e 6 meses depois eu vou trocar para ganhar 0,5 a mais, só que aí eu vou pagar imposto de renda maior. E aí, no próximo encontro, eu vou detalhar mais as alíquotas de imposto de renda, porque é uma armadilha isso. A gente, às vezes, troca, o banco X me ofereceu um investimento para ganhar tanto, mas aí a gente tem que saber quanto a gente está pagando lá. Então, quando você faz a aplicação, o banco ele te cobra por aquilo, que é a taxa de administração. Dependendo da aplicação, tem taxa de carregamento. Então, você aplica o seu dinheiro no banco e o banco ainda te cobra um carregamento. E se você resgatar antes de 2 anos ou 1 ano, depende da aplicação, ele te cobra mais um carregamento porque você está tirando. Quem mandou você tirar? Então, assim, a gente tem que entender muito bem qual é o destino desse dinheiro. Para que eu vou, quanto tempo eu vou ficar. Então, no próximo encontro, eu vou detalhar, vou trazer mais a rentabilidade, enfim, tudo que a gente ganha em cada fundo. Aí eu vou deixar os meus contatos, se vocês quiserem me mandar um e-mail. Uma coisa que é interessante, que eu quero me disponibilizar para a igreja, se de repente você tem uma dívida, ou se você está passando por uma situação muito pontual, o tema financeiro ele é muito individual, ele depende muito do perfil de cada pessoa, da situação que cada pessoa está vivendo. De repente eu estou falando tudo isso daqui e você fala assim, Sara, o que eu ganho não dá nem para pagar o aluguel, o que eu faço? Então, se é isso, aí a gente tem que sentar, de repente, estruturar uma outra forma de planejamento financeiro para a gente poder chegar a algum lugar. Ou então, eu estou devendo muito no banco, o banco está me cobrando isso, então eu estou à disposição, vocês podem me mandar um e-mail, eu estou aqui todos os domingos, se a gente precisar, a gente conversa um pouquinho, traz para mim as dívidas lá, traz tudo o seu extrato, o seu contrato, disponibilizo a analisar junto com vocês. E para finalizar, outra dica muito importante que eu dou. Toda vez que você for conversar com o banco, estude antes. O mercado financeiro, ele é muito... O gerente está lá, ele está cheio de meta. Eu vivo de meta. E é uma luta muito grande a gente
como em toda profissão, nós temos pessoas que agem para o bem e outras que não. Então, é importante a gente ter o conhecimento, não só no banco. Se você vai ao médico, você não sabe de nada, você está com dor de cabeça, o médico te dá um outro remédio, se você não sabe de nada, você vai acabar se dando mal. Assim também é no mercado financeiro. Então, toda vez que você for conversar com o seu gerente, estuda um pouquinho antes, conversa com alguém que entende, para que você não seja lubridiado, para que você não acabe não fazendo uma coisa que, de repente, não é o melhor para você. E eu me disponibilizo, qualquer coisa que vocês tiverem, se quiser conversar em particular, eu estou aqui e vou sempre ajudar. É isso. Quarta tem mais, né? Vou marcar uma vigília com a Sara. Interessante. Quero ler um texto só ler. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 29 a 31. Vou ler na tradução da mensagem. Esse texto tem me desafiado bastante. Quero ressaltar, amigos, que o tempo é essencial. Não há tempo a perder, portanto, não compliquem a vida desnecessariamente. Vivam de maneira simples, no casamento, na tristeza, na alegria, no que for. Mesmo em assuntos corriqueiros, como na rotina diária das compras, sejam econômicos na escolha de muitas coisas que o mundo empurra para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está desvanecendo. Quero que vivam o máximo que puderem, livres de complicações. Então é por isso que nós estamos fazendo essa série, Simplifique, e nós entendemos que para simplificar a vida nós temos diversas dicas na palavra de Deus. E temos muita gente capacitada no nosso meio que pode nos ajudar a ter uma vida mais simples. É um grande desafio, mas Deus quer que nós vivamos de forma simples. Vamos aprender, vamos diminuir aí a nossa carga desnecessária, os embaraços desnecessários que a gente às vezes entra, e nós podemos vencer isso, e contamos com Deus para isso, e com ajudas como a da Sara, também da Daniela, que está nos ajudando nesse sentido de organização da vida, emprego. Não dá para ter dinheiro sem ter emprego, né? Sem ter renda. E a gente tem que, e tendo a renda, precisa saber usar. E nós estamos trabalhando firme nesse sentido, e Deus com certeza vai nos abençoar. Amém? Vamos orar mais uma vez agradecendo. Pai de amor, muito obrigado por tudo que tem sido derramado no nosso coração. Obrigado pelas informações de hoje, obrigado pela Tua palavra hoje. E queremos lhe pedir que tudo isso passe a fazer cada vez mais sentido para a nossa vida. Que nós possamos cada vez mais crescer através de tudo que o Senhor tem permitido que recebamos como igreja. Nós sabemos que não são muitos que se interessam e dão oportunidade para que o povo aprenda tudo isso, mas nós sabemos que o Senhor deseja, e por isso tem colocado pessoas capacitadas no nosso meio para nos ajudar. E sabemos que são peças estratégicas que o Senhor tem trazido para cá. E nós te agradecemos muito por isso e pedimos que o Senhor renove a força de cada um deles, que renove também a nossa disciplina e que nós possamos te glorificar com a nossa vida de forma cada vez mais abrangente. Leva-nos para os nossos lares agora, em segurança, nos guarda, nos proteja e multiplique de bênçãos a nossa vida, mediante a disciplina que temos colocado no Senhor. Em nome de Jesus, amém.